Olá, galerinha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes. Seja na companhia da sua família, seja na companhia dos seus amigos, seja na companhia dos seus coleguinhas aí da rua, do bairro onde você mora. Não importa onde você esteja. O que é importante é que Jesus e o Espírito Santo estejam aí, do seu ladinho, te fazendo companhia também. Bom, pessoal, neste mês de maio, né, que é o mês que começou na sexta-feira, nós comemoramos uma data muito especial. E eu vou falar um pouco sobre ela usando algumas letras. E eu tenho de certeza que você vai descobrir que data é essa. A primeira letra que eu trouxe aqui é a letra E. Isso mesmo. Essa letra aqui, ela nos faz lembrar da primeira mulher, né, da raça humana. Ela não nasceu como nascem todos os bebês. Ela foi criada pelas mãos de Deus. Ela foi esposa de Adão. Você sabe qual que é o nome dela? Isso mesmo, pela letrinha aqui já dá para saber, né? É Eva. Imagina que o Adão deve ter ficado muito feliz, alegre, vendo aquela linda mulher ao lado dele, criada por Deus de uma maneira tão especial. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27, nós lemos bem assim, ó. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, imagina como deve ter sido a vida de Eva no lindo jardim do Éden. Ali era tudo lindo, tranquilo, havia tantas coisas boas para ver, aprender, mas ela tinha um modelo de vida para seguir, pois ela nunca, tinha sido criança ou adolescente, sabe? Ela também enfrentou problemas. Eva foi a primeira pessoa a pecar. Isso mesmo. Deus tinha dado uma ordem, mas Eva desobedeceu junto com Adão. E assim o pecado entrou no mundo. Em Romanos 5:12, olha só o que fala aqui, ó. Romanos 5:12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como consequência da desobediência, Deus disse que Eva sofreria quando ela estivesse grávida. Isso mesmo. E sentiria dores na hora do nascimento do seu bebê. Além disso, seu marido a governaria, quer dizer que ele seria o líder da família. Mas Eva também ouviu de Deus a primeira promessa de que um dia o mundo viria um Salvador. E esse Salvador seria um descendente dela para resolver o problema do pecado. Então, o Deus poderoso, criador de todas as coisas, ainda amava Eva e seu marido e não queria que eles ficassem separados dele para sempre. Mas depois de pecar, eles tiveram que deixar aquele lindo jardim. Eva gerou o primeiro bebê que nasceu neste mundo e depois ela teve muitos filhos. Ela foi a primeira mulher, a primeira esposa e a primeira mãe. Imagino que Eva amava seus filhos e conversava com eles como todas as mães fazem. Nós sabemos que os filhos dela já nasceram pecador como ela também. E como todos nós. E fizeram coisas erradas. Mas Eva deve ter contado sobre a beleza do jardim. Ela deve ter contado sobre o cuidado de Deus, o amor de Deus para com eles e ainda sobre a promessa de que viria um Salvador. Não é maravilhoso, criança, saber que Deus é bom e fez cada mamãe de um jeito especial e faz também filhos como você e como eu? Como você tem tratado a sua mãe? Sabe? Quando ela pede para você fazer alguma coisa, ou quando ela chama apenas para orientá-lo a respeito
de algo, deve ouvir com atenção e se importar com ela. A Bíblia diz em Provérbios 1:8, está escrito bem assim, ó, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe as instruções da sua mãe. Então, ó, o que é que tá falando aqui, ó? Ouça e dê atenção e mostre que você se importa com a sua mãe. Então você tem que ouvir, dar atenção e mostrar que se importa com a sua mãe. Então, ó, Eva foi a primeira mulher que existiu e ela nos faz pensar sobre o amor de Deus. A outra letrinha que eu vou trazer para vocês aqui, ó, é a letra A. Isso mesmo, a letra A. Essa letra aqui nos conta a história de uma outra mulher, uma outra mãe. Isso mesmo. Ela queria muito ser mãe. Ela orou a Deus pedindo um filho. Alguém sabe quem que é essa mulher? É a Ana, sim. Ela é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia. Certa vez, ela foi com seu esposo até a cidade de Siló para oferecer sacrifícios de acordo com a lei do Antigo Testamento. Mas ela estava tão triste, que até seu marido percebeu. Quando ela chegou lá, ela foi ao templo para chorar e orar. Então, olha só o que a Bíblia diz aqui em 1 Samuel 1:13, ó. Ana, no seu coração, falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. Então, Ana estava bem assim. Senhor, meu Deus, só mexendo a boca. Senhor, meu Deus, me dê um filho e eu dedicarei ao Senhor. Por favor, realiza o desejo do meu coração. Só que ela não estava externando isso, falando. Ela só estava mexendo com a boca. E o sacerdote Eli, que estava por perto, observou e viu ela apenas movendo os lábios e pensou que ela estivesse embriagada. Já pensou? Mas logo Ana explicou que ela não estava embriagada, que ela estava clamando a Deus, falando sobre o que estava doendo lá no fundo do seu coração. E Ana e seu marido voltaram para casa e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu um filho, que recebeu o nome de Samuel. Ana havia prometido dedicar o seu filho ao Senhor. E assim ela fez. Samuel foi viver lá no templo com o sacerdote Eli, aprendendo a conhecer as leis de Deus e servir ao Senhor. E Ana confiou que Deus estava cuidando do seu filho. Ela visitava Samuel uma vez por ano, quando ela ia lá no templo adorar a Deus, e cada vez que ela ia, ela fazia uma túnica nova e levava para ele. Samuel se tornou o importante profeta no meio do povo de Israel. E Ana orou e confiou em Deus e Deus lhe respondeu. E hoje, você, mesmo sendo criança, também pode confiar em Deus como Ana fez. Aqui, ó, no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 30, olha só o que a Bíblia fala aqui, ó. Eu vou ler para vocês, ó. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentis procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ó, este texto nos faz pensar no cuidado de Deus. Você já percebeu como a sua mãe se preocupa com as coisas do dia a dia? Às vezes, é uma preocupação por causa das contas que precisam ser pagas,
porque precisa arrumar ou limpar a casa e não consegue fazer tudo sozinha, ou quem sabe ela está aflita porque alguém na família está doente. Sempre existe alguma preocupação na sua mãe. E talvez preocupe também você. Você também fica preocupado de ver a mãe preocupada. Mas o texto aqui fala que Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Para comer, nós precisamos de comer, de beber, de vestir. E como você pode ajudar a sua mãe a entender que Deus está cuidando dela e que ela pode confiar no amor de Deus? O texto diz para nós buscar primeiro as coisas do reino de Deus. O que Ana fez? Ela buscou a Deus. Seja você também um exemplo de oração dentro da sua casa. Sim, você criança. Ore pelas necessidades da família, ore por sua mãe, peça a Deus que ajude você a ser um bom filho. O texto também, diz para nós buscar a justiça, isto é, fazer o que é certo. Então, seja um bom filho, ajude a sua mãe nas tarefas de casa, converse com ela sobre o amor de Deus, seja obediente e ouça, dê atenção e mostre que você se importa com a sua mãe. Quando você ora por ela, você está mostrando que você se importa com ela também. Ajude-a, se ela ainda não tem Jesus no seu coração, ajude a confiar cada vez mais em Deus. Então espere pelas promessas que Deus diz aqui nesse texto de Mateus, todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus foi tão bondoso com Ana que lhe deu outros filhos depois de Samuel. Então, Ana é um exemplo de fé e confiança em Deus. A próxima letra é a letra M. Isso mesmo. A letra M. Essa letra é a inicial do nome de uma mulher muito especial. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. Tenho certeza que você já sabe quem é ela. A Bíblia, a palavra de Deus, nos conta que Maria era noiva de José. Eles viviam numa cidade chamada Nazaré, localizada lá na Galileia. E um dia Maria recebeu a visita de um anjo com a notícia de que ela seria a mãe do Filho de Deus. E com humildade Maria disse: sou serva do Senhor e quero fazer a vontade dele. Que aconteça comigo exatamente assim, tá? Aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 26. Muitas coisas aconteceram até o cumprimento da promessa de Deus. E o nascimento do Salvador, que foi algo inesquecível, Maria foi mãe do bebê mais esperado pelo mundo, o Salvador Jesus. E em Gálatas 4:4 fala bem assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, Maria, como mãe, teve a alegria de ver seu filho crescer, começar um ministério de pregar, ensinar, realizar milagres, mas também viu seu filho ser crucificado e depois ressuscitar dos mortos. Mesmo sofrendo com tudo que aconteceu, Maria sabia que Jesus estava cumprindo a vontade do Pai, a fim de salvar todos aqueles que iriam crer em Jesus. Maria amava Deus e sentia-se honrada por fazer parte do plano de Deus para o cumprimento. O filho de Maria foi diferente de todas as outras crianças, pois ele nasceu sem pecado. Jesus é o Filho de Deus que veio do céu e nasceu neste mundo para um dia entregar a sua vida para salvar todos os pecadores, incluindo Maria. Então, você já parou para pensar que a sua mãe também precisa ser salva, se ela ainda não tem Jesus no coração? Por isso, é importante que você converse com ela sobre a bondade e o amor de Deus, para que ela entenda que Deus a fez e a escolheu para ser sua mãe, e que dar a ela
e quer dar para sua mãe o presente da salvação. Então, demonstre carinho por sua mãe. E aí, o que você vai fazer? Ouça, dê atenção e mostre que você se importa com a sua mãe. Então, ó, em Atos 16:31, fala bem assim, ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, quando você ajuda sua mãe nas tarefas, orando por ela e principalmente contando do amor de Deus para ela, você está o quê? Ajudando a sua mãe. Você está o quê? Demonstrando que você se importa com ela. Mas que palavras que eu formei aqui? Só? Mãe? Vamos colocar o tio aqui em cima, né? Da letra A. E aí sim, nós formamos a palavra mãe. Então, essa é a data especial que nós comemoramos no mês de maio, ó. O Dia das Mães. Então, vou colocar aqui, ó. Feliz Dia das Mães. Mas espera lá, feliz Dia da Mãe? Não é feliz Dia da Mãe. É feliz Dia das Mães para todas as mamães, não é? Esta letra S aqui, eu vou coloquei para formar a palavra mãe. Mas essa letra não está falando de nenhuma mãe, mas nos faz pensar em que nós somos filhos de Deus, porque a letra S nos fala da salvação. Pode ser que muitas vezes você se esforçou para ajudar a sua mãe nas atividades do dia a dia, ou talvez você tenha tentado ser um bom filho, até mesmo mudando algumas das suas atitudes. Mas sabe, você já é um filho de Deus, porque um dia creu em Jesus como seu Salvador. E eu quero lhe dizer uma coisa. Saiba que Deus se alegra por ver você fazendo o que é certo, vivendo a nova vida, né, em Jesus. Mas Deus não quer que você faça o que é certo apenas de vez em quando. Ele quer que você mude por inteiro. E essa mudança só Deus pode fazer na sua vida, por meio da palavra, você vivendo e obedecendo a palavra de Deus no seu dia a dia. E para você que ainda não tem Jesus como seu Salvador, reconheça que você é pecador. Se arrependa, deixe o pecado de lado. Então confie em Jesus, porque Ele é poderoso para salvar você, pois Ele morreu e ressuscitou para pagar pelo seu pecado e pelo pecado de toda a humanidade. E peça a Jesus que te perdoe, seja o seu Salvador. E Ele fará isso e você se tornará filho de Deus. Olha só o que está escrito aqui em João 1:12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E sabe quem precisa conhecer e confiar no seu Salvador? Sua mãe. Então, ó, como é que você vai mostrar para sua mãe que Jesus é o Salvador dela? Então, ó, mostre que você se importa com ela. Como é que você vai mostrar que você se importa com ela? Falando de Jesus para ela. Então, ó, o que eu desejo para todas as mamães e para você que é filho também? Um feliz Dia das Mães. É isso que eu desejo a todas as mamães. Mas eu trouxe aqui um versículo para você que é filho não se esquecer do tamanho do amor de Deus pela sua mãe. E que você, quando obedece a sua mãe, você está cumprindo mandamento divino, porque está na palavra de Deus. Olha só o que está escrito aqui, ó. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. Então, ó, você que é menina, você que é menino, deve obedecer. Quando fala pai, está falando o papai e a mamãe. Então, você deve obedecer a sua mamãe também,
para que te vá bem, porque quando você obedece a mamãe, você também está obedecendo ao papai do céu. Aí eu trouxe uma musiquinha aqui para cantar com vocês, que é bem assim, ó. Quero ver a mamãe alegre, satisfeita e contente. Quero ser mais obediente pra mamãe e pra toda a gente. Quero ver o papai alegre, satisfeito e contente. Quero ser mais obediente pro papai e pra toda a gente. Quero ver meu Jesus alegre, satisfeito e contente. Quero ser mais obediente pra Jesus e para toda a gente. Então, quando você obedece o papai, obedece a mamãe, você também está obedecendo ao papai do céu. Bom, crianças, agora vamos fazer uma oração, tá bom? Agradecendo a Deus pela vida das nossas mamães. Querido Deus, Pai eterno, nesta semana que nós comemoramos o Dia das Mães, nós sabemos como os filhos que todos os dias do ano é o dia da mamãe, que todos os dias nós devemos sermos filhos obedientes, fazer aquilo que agrada ao Senhor, obedecendo às ordens e respeitando aos nossos papais, às nossas mamães. Papai, eu te peço em especial por todas as mamães que durante essa semana estão sendo homenageadas. Senhor, que elas tenham uma porção dobrada do teu espírito dentro da vida delas para educar os seus filhos nos seus santos caminhos. Que elas sejam mães como Ana, que orem pelos seus filhos. Que elas sejam mães carinhosas, que cuidem dos seus filhos, assim como Maria cuidou de ti. Também, papai, te peço pela vida daquelas mamães que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador da vida delas. Senhor, que elas possam entender que para educar os filhos da maneira correta, elas precisam da tua ajuda, papai. Então, Senhor, que cada uma delas possa te confessar como Senhor e Salvador das suas vidas, para que o Senhor entre no coraçãozinho delas, perdoe os seus pecados e ajude a educar os seus filhos, ajude a fazer aquilo que é certo. Isso eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje, o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Um beijo para vocês e eu os aguardo no nosso próximo encontro. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha e um feliz Dia das Mães para todas as mamães.